Graças a paz, irmãos. Vamos orar? Senhor, Pai. Ó Senhor, te agradeço, Senhor, por mais um dia, mais uma semana, Senhor, mais um mês que se passou. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Tem, Senhor, dado o teu cuidado a cada um de nós, Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor me deu a possibilidade de ser pai. Senhor, te agradeço, Pai, pela minha família, também minha família da fé. Senhor, te agradeço, Pai, pelos meus irmãos que estão bem. Senhor, te peço por aqueles, Senhor, que estão passando por alguma enfermidade. Senhor, tem passando alguma necessidade, Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a passar por tudo isso, Pai, agarrados em Ti, abraçados contigo, Senhor, te servindo, Pai, sabendo que o Senhor é quem cuida de tudo, Pai. Acalma o nosso coração, Senhor, que possamos ouvir a Tua palavra, Pai, e que eu possa realmente, Senhor, ser um canal, Pai, da Tua palavra, Senhor, para mim e para os meus irmãos, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias, nós leremos dois textos. Então nós leremos a mesma passagem, mas em dois lugares diferentes. Então eu gostaria de ler primeiro Mateus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 19, 16 ao 30. Eu vou me organizando aqui, enquanto os irmãos abrem aí. Então Mateus 19, 16 ao 30, já tinha deixado aberto. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vá, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Gostaria de ler ainda Marcos 10, 17 ao 22. Então nós usaremos mais o texto de Marcos, né? Tem também o de Lucas, mas não tem necessidade de nós lermos. Então essa passagem ela é falada nos três evangelhos, menos em João. Então Marcos 10, 17 ao 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Então nós já oramos. Essa passagem é conhecida, né, como o jovem rico. Tem a passagem de Lucas diz que ele era um príncipe, era alguém com muitas condições, talvez com uma certa fama também na região, né? Então era uma pessoa bem vista ali. Então também, né, se ele era chamado de príncipe ou coisa assim, é possível que ele seja filho de alguém muito rico, né, tem uma família muito rica e daí herdou tudo isso. Então um homem de muitas posses. Ele era conhecido na sua região, eu acredito que as próprias roupas dele mostravam isso, né? Que ele era uma pessoa rica. Naquela época, uma boa maneira de mostrar a riqueza eram as roupas. As pessoas usavam roupas, os ricos roupas de linho, uma roupa muito chique, muito colorida, né? Muito bonita. E ele provavelmente estava assim. Se a gente lê, né, eu não li, mas se você lê a passagem anterior, Jesus está abençoando as crianças. Ele fala sobre o reino dos céus e tal, fala que é delas o reino dos céus. Eu acredito que isso fez o jovem rico pensar. Falar, poxa, eu queria também
entender melhor disso aí, eu sei que eu estou indo muito bem. Eu acredito que ele pensou, não, eu estou indo muito bem, eu sei que eu sou um bom servo aqui, eu sou um judeu muito que faz tudo certo, que busca bem a palavra, eu vou falar com o Senhor elogiou aquelas crianças, ele também vai me elogiar, ele vai falar, nossa, eu sou também, você é o cara aí, né? As crianças são maravilhosas e você também tá indo muito bem, você é maravilhoso. E eu acredito que ele pensou nisso. Ele sabia da fama de Jesus. Ele sabia que um elogio de Jesus valeria muito a pena. Falar, opa, não é qualquer um. Jesus, né? O grande Jesus está falando isso de mim, aquele que está arrastando multidões, aquele que está fazendo a diferença nos tempos atuais, né? Pô, seria muito legal que ele me elogiasse. Então eu vou lá falar com ele. Infelizmente, decidir falar com Jesus foi a única coisa que o jovem rico fez de certo. Então nosso título são 3 erros que podem nos afastar de Deus. O jovem rico cometeu mais do que 3, né? Mas a gente vai falar de 3 erros que podem e muitas vezes nos afastam de Deus, certo? Então ele foi atrás de Jesus e ele tinha essa ideia maravilhosa de conversar com Jesus. Mas, né, a gente tem aquele ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Aqui nesse caso, infelizmente, nem a intenção era boa. Percebe-se que ele queria ser elogiado, percebe-se que ele queria ser valorizado. Pelas atitudes que ele tem, pelo que ele tem feito, por coisas desse tipo. E não foi o que aconteceu, ele acabou saindo um pouco desapontado, né, a gente lê o texto. Aqui nem a intenção foi boa, mas a gente pode ver que Deus quer que nós o busquemos da maneira certa. É da vontade de Deus, que nós busquemos a Deus da maneira correta. Amém? Então a primeira coisa que eu queria, o primeiro erro que eu gostaria de ressaltar aqui do jovem rico foi que ele buscou a Jesus por interesse. Esse foi o primeiro erro que ele cometeu. Então ele chega, né, eu li aqui essa passagem de Marcos, e ele se ajoelha, né, prostrando-se, talvez esteja na sua Bíblia, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe diz, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Se joga ali aos pés de Jesus, faz aquela cena, né, ele sendo um jovem rico de roupas bonitas, ele vai lá e se joga aos pés de Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, né? Talvez por ele ser um príncipe, a ideia dele de herdar, né? A gente sabe que esse termo é usado na Bíblia, mas talvez ele pensou realmente em herdar, né? O que eu faço para tornar isso de um jeito fácil aqui, para eu ser um herdeiro de Deus aqui sem muito esforço, né? Quem herda não faz nada para herdar, né? Você é filho de alguém, você herda as coisas dele por ser filho. Então Jesus usa um pouco disso porque nós somos, né, depois de salvos, podemos ser considerados filhos de Deus e aí a gente herda, né, mas porque a gente alcançou a salvação. Mas aqui ele estava falando de herdar talvez de um jeito, né, simplório, falando, nós, que podemos fazer? Fez toda uma cena linda, vamos dizer assim, né? Então, o problema é que ele estava buscando os seus próprios interesses. Então, ele buscou Jesus por interesse. Interesse em que Jesus poderia dar a ele, que Jesus poderia elogiá-lo, Jesus poderia fazer algo que lhe agradasse. Isso é um erro terrível. Ele fala aí, né, de herdar e ele não quer ter muito esforço. Ele quer que fique visível ali para os demais que ele é um servo de Deus, alguém que não tem mais nada para fazer, que tá indo muito bem, que está fazendo tudo certo. E não é assim, infelizmente, que as coisas saíram, né? É assim que as coisas acontecem. Muitas pessoas, elas buscam a Deus também para seus próprios interesses. Não, porque dizem que se eu servir ao Senhor, se eu buscar o Senhor, se eu der o dízimo, eu vou ser abençoado financeiramente. E vai até Deus, vai até Jesus para buscar bênçãos, por interesse. Não, ele não queria conhecer a Jesus, ele não queria seguir a Jesus, ele queria apenas ser elogiado, apenas talvez ouvir, não, você não precisa fazer mais nada porque você tem a vida eterna, e aquilo acalmaria o coração dele. Não, alcancei a vida eterna, era tudo o que eu precisava ouvir. Não quero saber de mais nada, não quero fazer mais nada, vou seguir a minha vidinha do jeito que está. E muitas vezes é o que a gente ouve, né? Algumas pessoas acabam usando os púlpitos para acalmar o coração das pessoas.
Fala, não, vamos falar o que eles querem ouvir, que isso vai trazer paz, isso vai fazer com que eles fiquem tranquilos, e ficando tranquilos, eles vão ficar na igreja, eles estarão felizes. Essa mania, né, de que o ser humano precisa ser feliz, que Deus criou o homem para ele ser feliz, que Deus quer que o homem seja feliz a qualquer circunstância. Não é bem assim. Esse homem buscava a salvação. Não é ruim a ideia dele. Porém, o jeito que ele queria, na verdade, o jeito que ele perguntou, o jeito que ele demonstrou era um interesse. Ele foi buscar Jesus para ter um elogio. Ele deve ter planejado na cabeça dele. Ele falou, eu vou perguntar o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, né? Ele vai falar dos mandamentos. Quando ele falar dos mandamentos, eu vou falar que eu já os sigo. E ele vai falar, opa, então resolvido. Então você é um homem ótimo, então você é maravilhoso, então que bom, tá tudo feito, tudo certo, você não precisa se preocupar. Era essa, né, o planejamento do jovem rico, eu acredito. E ele ia sair de lá e todo mundo ia olhar, nossa, ele é rico e também um servo de Deus, Jesus o elogiou, que maravilhoso, que coisa linda. Talvez fosse isso que ele queria. Ele fez toda uma cena para isso, ele foi lá e se jogou aos pés de Jesus, ali mostrou que ele queria, mostrar que Jesus tinha valor, que ele é um homem humilde apesar de ser rico, que ele é capaz ali de se jogar aos pés. Ele teve a atitude de Maria Madalena, mas ele não teve o coração de Maria Madalena. Então Jesus reconheceu, falou, não, bom mestre? Você está me chamando de bom mestre? É lógico, nós sabemos, Jesus é um ótimo mestre, ele é um bom mestre. Sim, nós sabemos disso. Ele fala, é bom é Deus e é verdade, mas ele também era Deus, né? Então até se encaixaria a frase. Mas ele sabia que a intenção do jovem rico não era demonstrar isso, não era falar sobre isso, não era que ele fosse reconhecido como um bom mestre, era apenas bajular Jesus. Então ele falou, não, bom é Deus, não vem com essa pra cima de mim não, bom é Deus, Deus, você pode falar isso dele, não vem vir me bajular não. Não vem se jogando aqui nos meus pés, né? Jesus, um homem muito calmo e tranquilo, conseguiu ouvir isso sem se irritar, ver ele fazer toda essa papagaiada, toda essa cena, sem se irritar. E aí a gente vê que isso é muito comum atualmente. Nós buscamos, nós fazemos coisas para alcançar, né, para fazer com que Deus faça o que nós queremos. Então você fala, não, eu vou, coisas dignas, né? Se eu fizer um jejum, quem sabe eu convenço Deus a fazer as coisas do meu jeito, a fazer o que eu quero, a responder o que eu quero na minha pergunta, né? Então aqui ele falou, bom, eu vou aqui me preparar o coração de Jesus, e aí quando eu fizer minha pergunta, Jesus vai, né, tender para o meu lado. Não é bem assim. Não é bem assim. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele é santo, ele é perfeito, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele não pode ser bajulado. Isso não muda nada, isso não resolve nada. Ele percebe que as nossas intenções, o nosso interesse está errado. Amém? E aí a gente vê muito hoje em dia as pessoas buscando ao Senhor, inclusive até para demonstrar, para ser parte da glória dele. Não, tem pessoas falando, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É muito bom, é uma ótima proposta, é um ótimo pedido para o Senhor, seria uma ótima pergunta para Jesus aqui chegar, Jesus, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Olha que maravilhoso. Mas com qual intenção? Alguns deles falam, não, porque eu quero fazer acontecer. Eu quero aqui fazer isso, fazer aquilo, eu quero que as pessoas sejam curadas quando eu ponho a mão. Seria bom, mas ele quer essa glória para ele. Ele quer poder falar, eu sou aquele cara que chega e quando eu chego todo mundo olha para mim, todo mundo fica esperando alguma coisa acontecer, porque onde eu vou é o poder de Deus. A intenção, o interesse dele está errado. O que ele pediu, o que o jovem rico perguntou, foi uma ótima pergunta, mas as intenções dele estavam erradas. E aí as pessoas, elas acabam deixando de querer servir a Cristo. Por quê? Porque elas foram com interesses. Aqueles interesses não foram alcançados. E a pessoa se desilude com Deus. Fala, Deus não era o que eu esperava. Sim, porque você esperava alguém que fizesse tudo o que você quer. E não é bem assim, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Né? E aí as pessoas aparecem e falam, não, eu sou um desviado, eu servi a Deus, mas me desviei. Você acha que aqui o jovem rico ele chegou a servir a Deus? Não. Você acha que
Judas poderia dizer que ele foi um servo do Senhor? Não, os interesses deles eram diferentes. Ele tinha interesses próprios. Muitas pessoas estão na igreja, vão à igreja por interesses próprios, não para servir ao Senhor. E aí não acontece o que ela quer e ela se desilude com Deus. Não foi, Deus não te iludiu, não. Ele nunca falou que ia fazer o que você queria. Você que achou que poderia manipular Deus e não pode. Então não fique crendo que você pode fazer Deus fazer o que você quiser. Não, mas se eu, fizer um voto, Deus vai ter que me ouvir, Deus vai ter que fazer do jeito que eu quero, Ele vai te ouvir, mas fazer do jeito que você quer, isso não há o que nós possamos fazer para obrigar Deus a fazer o que nós queremos. Não, isso é impossível. O jovem rico pensou talvez desse lado. E ele foi lá, tentando manipular a Jesus ali, tentando conduzir aquela conversa, e Jesus já corta ele no começo. Bom é Deus, ele já percebe, não vai dar para bajular, mas vamos continuar com o plano. E continuou com o plano e não foi bem sucedido porque ele tinha um interesse que não era o verdadeiro. Infelizmente nós vemos muito isso no tempo atual, essa decepção com Deus é comum, mas a gente precisa entender que a gente só se decepciona com alguém quando essa pessoa não faz o que nós esperávamos, o que nós queremos, o que nós esperávamos e tal. Mas Deus, ele faz o que ele quiser. Deveria ser o contrário. Deveria eu tentar buscar fazer o que Deus quer. Não pedir para que Deus faça o que eu quero. Eu me desiludo, eu me sinto mal com Deus, eu fico bravo com Deus quando ele não faz o que eu quero. Mas a Bíblia não mostra em lugar nenhum que Deus vai fazer o que a gente quer. A gente é que tem que fazer o que ele quer. Amém? Então entenda, esse jovem rico, ele poderia falar que ele é um desigrejado, mas ele nunca esteve no caminho. Ele pode ter tido algumas aparições na igreja, ele pode até ter tido alguns encontros com Jesus, como aconteceu aqui, falar, não, tive umas experiências com Deus. Sim, onde você buscava os seus próprios interesses e não foram alcançados, e foi isso que te desiludiu, e foi por isso que você se afastou. Não podemos ser como o jovem rico. Nós não podemos ser como jovens ricos e buscar o Senhor pelos nossos próprios interesses. Nós temos que buscar o Senhor por quem Ele é, pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas, não através de nós. Através de nós é uma consequência do que Ele fez dentro de nós, que Ele fez no nosso coração. Amém? O segundo erro que eu gostaria de marcar aqui está no versículo 20. Querer parecer melhor do que é. Então no versículo 20 ele diz: então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus fala para ele sobre os mandamentos. Ele até fala no outro texto que a gente leu, quais. Jesus fala quais, se você observa os mandamentos desde a juventude, você sabe quais são. Mas ele estava caminhando com o plano dele ali, Eu falo isso, Jesus responde isso, e aí eu falo isso. Então ele já estava esperando que Jesus apontasse quais são os mandamentos, para ele poder falar, eu faço isso, faço tudo isso. Então, ele queria parecer melhor do que ele era. Você acha, a gente leu, tá passando um mosquitinho aqui, a gente leu em Mateus, que um dos últimos citados ali por Jesus fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E lá no de Mateus ele ainda fala, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus dá a dica, falou, você tá sabendo de tudo isso? Vou aqui só acrescentar um do Novo Testamento aqui, uma síntese do negócio, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia que o jovem rico era um jovem rico, e que amar o próximo como a ti mesmo, ia barrar aí o futuro dele aí, Se as conversas continuassem, Jesus ia falar, então, se você já faz tudo isso, se você já ama o teu próximo como a ti mesmo, dá tudo que você tem. O amor que você tem a você, que é de ter esse glamour, essa vida maravilhosa, dá pra ele. Ele vai ter também. Você o ama como a você mesmo, você segue todos esses mandamentos. E não foi bem isso, Então o jovem rico, ele fingia fazer tudo isso. Ele não fazia tudo isso. Ele não era essa pessoa que ele fingia ser. Foi uma ótima proposta ali. A pergunta que ele fez, apesar de não ser exatamente o que ele queria, ele recebeu uma resposta, foi uma boa resposta. Opa, Jesus falou
que eu deveria fazer todas essas coisas. Ele nem parou para pensar, né? Falou, bom, não matar tá fácil, se eu tivesse matado alguém eu lembraria. Não adulterar tá fácil, não sei, talvez ele nem fosse casado. Não furtarás, eu sou rico, né? Não roubei ninguém e tal. Não darás falso testemunho. Então ele já precisaria dar uma pensada aí, né? Você responder que não fez nenhuma dessas coisas já assim na lata, sem nem pensar, desde a mocidade. Complicado, né? Não dará falso testemunho, não defraudará ninguém, né? Não fará com que ninguém sofra nenhum dolo, nenhum dano, nada do tipo, né? Não passar ninguém para trás, talvez seria uma tradução melhor atual, que é bem possível em várias áreas, né? Não só na área de dinheiro, você pode enganar alguém contando uma mentira, por exemplo. Honrar o teu pai e a tua mãe, talvez ele fizesse, né? E aí eu acrescentei lá, como fala em Mateus, amar o teu próximo como a ti mesmo, que a gente sabe no decorrer do texto que ele não faz. E aí ele fala que ele é assim. Então, o segundo erro, ele quer parecer melhor do que ele realmente é. Ele quer parecer perfeito. Não é isso? Não é essa impressão que dá? Não, eu quero parecer perfeito, eu sou perfeito, eu faço tudo. Tudo que o Senhor falou, eu faço desde a minha mocidade, isso não tem novidade para mim, esse é meu dia a dia, eu sou perfeito. Jesus até fala mais pra frente, se queres ser perfeito, por quê? Porque é o que ele realmente queria demonstrar, que ele era perfeito. Né? Ele queria parecer melhor do que ele era, e a gente faz um pouco disso, Senhor. A gente vê os fariseus faziam muito disso, mas isso acontece conosco também. Senhor, até que eu tô indo bem, né, Senhor? Tenho meu irmão ali, ele não tá indo tão bem quanto eu. Aqui na pandemia, né, você fala, nossa, Senhor, pandemia é maravilhoso para isso, né, pra gente ver essas coisas. Fulano de tal tá saindo de casa. Eu não tô, eu tô bem, sou melhor, eu tô fazendo tudo que é certo. A gente tem essa mania, né, de nos comparar uns com os outros e falar, bom, tô melhor que aquele, eu tô bem. O jovem rico talvez olhou para o lado e falou, bom, eu sou melhor que esse, eu posso dizer que eu guardo os mandamentos. Não guarda. A gente também ainda precisa ser transformado. É um erro muito grande tentar chegar na presença do Senhor com hipocrisia. Deus não tolera isso, essa falsidade, essa hipocrisia, você não saber quem você é, o que ainda precisa ser transformado na sua vida, no seu coração, virar e falar que é perfeito, virar e falar que guarda todos os mandamentos. Não, nós não guardamos todos os mandamentos. Nós buscamos guardar, mas de vez em quando nós falhamos. Falar que desde a sua mocidade você nunca pecou, desde a sua juventude você não pecou mais. Vou supor aqui que ele tinha a minha idade, uns 30 e poucos anos, e desde os 15, metade da vida dele, ele foi perfeito. Ele nunca pecou. Que homem de Deus, não? E tem um fator muito importante. Você acha que se ele realmente fosse assim, Jesus teria respondido isso? Jesus teria pulado essa parte. Ele falou, né, ninguém é bom senão é Deus, então ele fala, o que farei para herdar a vida eterna? Imagina que ele realmente tem cuidado de todos os mandamentos. Ele ia pular toda essa parte e ia falar, ó, segue-me. Realmente você está muito bem. Você está indo muito bem, você seria um ótimo discípulo, vem, segue-me. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus falou não matarás, não adulterarás? Por que Jesus falou isso? Porque era necessário, porque ele precisava ouvir isso, porque ele não estava guardando todos esses mandamentos. Certo? Ele precisava ouvir isso. Talvez ele não soubesse disso, né? No mundo atual, né, algumas pessoas são tão cegas que elas são incapazes de ver quão erradas elas estão. Talvez, infelizmente, nós vemos no mundo assim. Mas eu também consigo imaginar que era uma pessoa que não queria olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e reconhecer os seus erros. Ele queria chegar na presença de Deus e fingir que ele era perfeito. Queria chegar na presença de Jesus e fingir que ele era perfeito. Não podemos fazer isso. Esse é um erro terrível. Ele sabia que o Espírito Santo revelava a Jesus todas as coisas. Ele sabia que assim que ele falasse que ele era perfeito, o Espírito Santo ia falar, não, ele não é. E Jesus saberia, Jesus na hora ele falaria, esse cara está tentando me enganar. Você entende que dá essa impressão, né? A gente quando tenta agir com falsidade na presença de Deus, a impressão que passa, ao meu ver, é que a gente está tentando enganar Deus. Imagina você tentar enganar Deus. Deus olhando, o Espírito Santo olhando e falando, você está tentando me enganar? Você está tentando fingir ser perfeito? Você não está olhando o seu coração e vendo tudo que ainda precisa ser transformado? Ele deveria reconhecer quem ele é, assim como nós.
pobre, cego e nu. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não somos nada. Ele poderia falar, Senhor, eu tenho buscado guardar tudo isso. De vez em quando eu cometo os meus delitos, meus errinhos. Mas eu tenho buscado, eu estou me esforçando, eu quero ir além, eu quero fazer mais. Me mostra o que eu posso fazer mais do que isso, porque eu estou buscando isso aí e eu estou dando o meu melhor. Seria uma resposta melhor. Falar que ele guarda tudo isso desde a juventude, né? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Que cara incrível, não? Infelizmente, não foi isso que aconteceu, não foi isso que ele demonstrou ser. Ele disse que fazia tudo isso, mas nós sabemos que não. E aí a gente vê atualmente que algumas pessoas até procuram ajuda especializada, né? As pessoas vão atrás de coachings. Aqui foi quase um coaching que esse cara teve com Jesus, né? Ele falou, Jesus, olha pra mim, vê o que eu preciso mudar, me mostra aí e tal. E Jesus, né, o melhor de todos, obviamente, rapidamente ele solucionou ali. Ele falou, ó, não vou nem, a gente nem vai conversar muito, a gente vai direto ao ponto aqui, você vai dar uma esquivada do que eu falei, eu vou então acertar, né? Então primeiro Jesus mirou ali no Novo Grande. Falou, tá aqui no meio isso aqui que você precisa mudar aqui e tal, não quero te expor. Falou, não, sou perfeito, então vamos direto na agulha. Ele, bum, pum, e espetou o lugar que expôs a todos qual era o problema dele. Então quando nós falamos com Deus, como nós conversamos com Jesus e pedimos, Ele vai mostrar. E Ele vai mostrar ali de um jeito que pode não expor muito e você já pode ali se tratar, parar para pensar e falar, amém, Senhor, eu vou dar uma olhada nisso. Agora, se você falar, não, continuar seguindo a sombra, Senhor, não, tudo isso eu tenho feito, eu sou perfeito. Não, eu quero ir além disso. Aí fala, opa, então vamos ver o que está preso aqui, ó. E aí você pode acabar sendo exposto de alguma maneira. Então Deus sempre mostra primeiro para nós. Quando a gente não ouve, ele acaba mostrando, né? Joga os holofotes. E aí mais pessoas são capazes de ver. E aí o coaching hoje faz tanto sentido porque tem pessoas que são tão cegas que elas não conseguem enxergar em si mesmo, né? Ela tem um defeito e ela algumas vezes pode pensar, bom, eu não sei se o meu defeito é visível aos outros. Então eu vou combinar, vou pagar alguém para procurar o que precisa ser mudado em mim, que aí ele vai falar, e se ele falar todas as coisas que eu estou pensando, eu tenho que melhorar todas elas. Se ele esquecer alguma, quer dizer que essa aqui ainda estou conseguindo esconder, então vai ficar aqui. Eu imagino que pode ser isso, né? Pode ter pessoas também que são tão cegas que não enxergam seus próprios defeitos. Mas aqui Jesus apontou que precisava ser mudado no jovem rico. E ele estava sendo hipócrita, parecendo ser melhor do que ele realmente era. Isso nos afasta de Deus. Querer parecer ser melhor do que nós somos nos afasta de Deus, porque Deus não consegue trabalhar no nosso coração, porque a gente não assume. Quando nós assumimos os nossos erros, os nossos defeitos, nós assumimos quem nós somos, Deus pode ali agir e transformar. Mas quando nós não assumimos quem nós somos, não adianta conversar com Jesus. Você fala com Jesus, ele fala, você precisa mudar aqui. Não, Senhor, isso aí está tudo certo, está tudo bom. Vai falar, bom, então não tem o que fazer, né? Se você não reconhecer o seu erro pra gente trabalhar nele, não posso fazer nada. Quando a gente ora ao Senhor, como diz o Salmo, né? Sonda em mim e vê se há algum caminho mal. A gente está falando, bom, Senhor, se eu não enxergo, aponta. E quando o Senhor apontar, eu vou olhar, eu vou prestar atenção, eu vou querer ser transformado, eu vou querer olhar para mim de novo com o teu olhar e falar, peraí, realmente, isso ainda precisa ser mudado. Eu achei que eu tinha resolvido isso aqui, mas isso não está resolvido não. O jovem rico não, ele falou, tá tudo perfeito. O que o senhor falou aí, tá tudo perfeito. Foi um grande erro. E como eu falei, as pessoas ainda gastam dinheiro com isso, né? Porque talvez sejam tão cegas que são incapazes de reconhecer seus próprios defeitos. Nós temos alguém muito melhor. Nós podemos falar com Jesus, com o Espírito Santo, que é aquele que mora no nosso coração, que sonda o nosso interior, aquele capaz de identificar todos os nossos defeitos. Então ele é capaz de mostrar todas as coisas que nós precisamos mudar. É muito mais fácil para nós, né, que servimos ao Senhor, porque a gente tem contato direto com o Pai através do Espírito Santo, através de Jesus. Então, nós sabemos que Deus nos vê por dentro. Não adianta tentar cometer o segundo erro, que é fingir ser quem não é. O terceiro erro é não dar ouvidos a Jesus. Esse aqui é um erro fatal. Fatal. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus deu um conselho para ele. Falou,
Você quer isso? Então tá, fitando, né? Jesus fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui, né, o jovem rico estava fazendo tudo errado. Mas mesmo assim, como ele estava falando com alguém tão maravilhoso, tão perfeito, tão incrível, Jesus estava entendendo tudo. Então Jesus falou, peraí, tá, você está falando disso, você quer realmente ter uma transformação, você quer ser uma pessoa nova, eu vou te dar a oportunidade da sua vida. Aqui eu posso ver que o jovem rico teve a melhor oportunidade de todas. Olha que oportunidade incrível Jesus deu para ele. Ele fez tudo errado, o encontro dele não foi bom, ele não entendeu direito como poderia alcançar a salvação, mas ele teve uma oportunidade. Foi uma das poucas, acho que a única vez que Jesus fala, se queres ser perfeito. Ah, é? Você está me dizendo que você é perfeito praticamente. Eu posso entender no seu coração então que você tem o desejo de ser perfeito? Se queres ser perfeito, então, opa, eu posso te ajudar. Se o objetivo é ser perfeito, se é isso que você está falando, eu posso te ajudar. Então vem aqui, vamos resolver o seu problema. Vamos pegar então aqui e mostrar bem onde está o problema. Pega tudo que você tem, vende e segue-me. Você não vai ser perfeito, mas aí você vai andar comigo e eu vou trabalhar na sua vida e você vai ser perfeito. Né? Se você deixar. Jesus viu ali que ele nem isso chegaria. O terceiro erro, né? Não dar ouvidos a Jesus. Jesus, ele falou com o jovem rico, deu a ele uma oportunidade incrível. Ele fingiu, talvez, ser perfeito, e Jesus deu uma oportunidade que ninguém mais ouviu isso na Bíblia. Falou, se queres ser perfeito, essa é a sua intenção, pois eu posso te ajudar. Você quer ser perfeita? Eu posso. Você veio ao lugar certo, eu posso te ajudar. Jesus fala para ele, fala, tá bom. Quer ser perfeito? Não tem problema. Pega, vende tudo que você tem. Tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Ainda tem um negócio no seu coração, né? Já que você não achou, não quis reconhecer, aí ainda tem um negocinho no seu coração. Então vamos lá. Vamos pegar aqui esse ponto aqui, né? E pegar bem na ferida aqui, ó. Pega, você tem um certo amor ao dinheiro, a gente vai resolver isso já. Vende tudo que você tem. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue. Não é vende tudo e vai gastando aos poucos, não. Não, vende tudo, dá aos pobres, mostra que você ama eles, assim como ama você mesmo. Dá tudo para eles e segue-me. Anda comigo que não tenho lugar para dormir, que não tenho casa, que não tenho nada. Confiaremos só em Deus. O jovem rico não gostou. Mas foi uma ótima oportunidade. Se quer ser perfeito, ele foi ao lugar certo. Jesus poderia ajudá-lo a ser perfeito. Ele andando com Jesus, ele teria alguma possibilidade de ser perfeito. Sabemos que alcançar a estatura de varão perfeito é um negócio muito difícil. Realmente ser igual a Jesus é algo muito difícil. Mas se há esse desejo no seu coração, o Senhor pode ajudar. Então ele falou para o jovem rico o que ele precisava. E o jovem rico não deu ouvidos a ele. Olha quão maravilhosa teria sido essa história se ele tivesse ouvido a Jesus. Se ele tivesse olhado e falado, ok, ótimas palavras, realmente encontrei o que eu procurava, eu realmente queria achar o que me faltava, e você disse o que me faltava, e agora eu vou fazer isso e vou te seguir. Pode aqui, ó, rapidinho, já vou vender aqui, ó, me dá, né, se eu passar daqui um mês no máximo, tá tudo feito aqui, eu já tô liberado aqui. Vendo barato, a gente vende rápido aqui, eu despacho tudo, deixo pros meus pais, pros meus parentes vender aqui, despacho, a gente já te segue já. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso um discípulo como esse que abriu mão de tudo. Né? Imagina então, você pega alguém, a gente viu que o próprio Judas tinha muita dificuldade com dinheiro. Né? Então ele poderia ter ficado depois no lugar de Judas. O diabo não conseguiria tentar ele com dinheiro. Ele falou, você vai falar de dinheiro comigo? Eu que vendi tudo que tinha e dei aos pobres. Eu não me importo com dinheiro mais não. Não tem perigo com isso aí não. Isso aqui não tem lugar mais no meu coração. Eu não tenho amor ao dinheiro mais. Não precisa se preocupar com isso. Ele teria sido uma bênção no reino de Deus. Ele talvez tivesse chegado bem próximo da perfeição que ele disse buscar. Mas infelizmente não foi o caso. Amém? Então, ele não estava disposto a pagar o preço. Sempre tem um preço. Ainda mais se você quer um objetivo tão alto como ser perfeito.
Então você quer melhorar um pouco, tem um preço a pagar. Mas se você quer realmente chegar a Jesus, chegar ali, o preço é alto, o preço é tudo. Então sempre tem um preço. Né? A transformação de vida, para quem quer servir a Cristo, tem um preço. E Jesus vai mostrar, tem preços diferentes para as pessoas. Algumas pessoas são mais apegadas ao dinheiro, Jesus vai mostrar. Algumas pessoas são mais apegadas, né, de um jeito de colocar num pedestal o seu trabalho, a sua família, Jesus vai mostrar. Falar, ok, então essa empresa que você tem aí, ele está no seu coração de um jeito que não deveria, então vende. Põe um administrador, se afasta, não sei, Deus sabe. Mas Deus responde as perguntas. O jovem rico teve uma oportunidade incrível, ele se encontrou com Jesus. Jesus foi e falou que era necessário. Falou, tudo bem, você quer, você falou que guarda tudo isso, você está buscando a perfeição? Vou te ajudar. Você veio ao lugar certo. Mas aí quando ele aponta o que precisa ser feito, o jovem rico não quer fazer. E esse é o erro. Isso é um erro que nós não podemos cometer. Nós falamos com o Senhor, né? Nós buscamos ao Senhor e aí acabamos por ouvindo Ele. E Ele nos fala o que Ele quer. Ele nos fala o que precisa ser mudado. E aí a gente não quer fazer. Isso nos afasta de Deus. Isso nos faz parar na caminhada cristã. Você fala, não, eu quero ir além, eu quero ir mais profundo, eu quero me envolver mais com os teus rios, nos teus braços, me envolver mais contigo. Fala, bom, para passar daqui, ó, se você chegou até aqui, para passar daqui, você tem que fazer isso aqui, porque isso aqui está te atrapalhando, está te segurando. Ah, Senhor, aí fica meio difícil, né, e tal. E a gente começa a desviar o caminho, desviar o pensamento, falar, não, vou ficar parado aqui, que tá bom, cheguei no meu limite. Não, Deus sabia que você podia ir além, o jovem rico podia ter feito mais. Jesus falou isso com amor. Fala que Jesus fitando o amou e disse, você quer? Eu não estou brincando. Jesus não estava brincando. Você quer mesmo? Faz o que eu estou te falando. Por favor, faz. Faz que isso vai trazer a solução. Jesus não falou, então eu vou chutar o balde para você ir embora logo. Não, ele falou, você quer saber o que precisa? Eu vou te falar. E falou, foi com amor. Foi querendo realmente que ele falasse amém. Então eu vou jogar tudo para cima e vou te servir. E vou caminhar só contigo e vou fazer o que o Senhor quer. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. A gente ora, né? E às vezes a gente reclama que Deus não nos ouve, Ele não responde, né? Não, muitas vezes a gente não ouve. O que Ele nos pede, nós não queremos fazer. É um erro terrível. Nós não queremos fazer, nós não queremos que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, continue nos transformando. E aí a coisa para, né? Desapegar das riquezas, ser um nômade, o jovem rico não queria. Às vezes os nossos problemas, né, não são, você não tem problema com dinheiro, não tenho muito dinheiro, mas não me apego tanto a isso, né? Eu dou o dízimo, eu dou oferta, esse irmão precisar, se fulano precisar, não tenho nenhum problema com isso. Sim, o Senhor sabe o que há no seu coração que tem atrapalhado. E Ele vai falar isso para você. E aí você precisa mudar. Você precisa dar ouvidos ao Senhor, você precisa ouvir o que Ele te orientou e fazer. Aquilo é o melhor para você, aquilo é o melhor para mim. Quando Ele nos dá uma resposta, aquilo é o melhor. Então nós precisamos, não, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, Senhor, mostra o que é em mim, mostra o que tem de errado. Ele vai mostrar. Se você orou assim de coração, né, aqui mesmo o jovem rico nem orou de coração, mas mesmo assim Jesus foi lá e foi bondoso e mostrou. Se você orou de coração, falando, Senhor, eu quero ser transformado, mostra, Ele mostra. E aí você precisa correr atrás de não cometer o terceiro erro, que é não dar ouvidos a Jesus. Amém? Não dar ouvidos ao Espírito Santo. Amém? Então o que acontece aqui? O próprio jovem rico saiu. Falou, bom, o que o Senhor está orientando, né, Senhor Jesus? O que o Senhor está orientando eu não quero fazer, então a gente encerra a conversa aqui. Quem encerrou a conversa não foi Jesus, foi ele não queria fazer. Então muitas vezes nós é que nos afastamos de Deus, nós é que encerramos a conversa com Deus, nós é que nos distanciamos de Deus, porque Deus pediu para nós fazermos algo e a gente fala, isso eu não quero fazer. E aí se afasta. E aí, infelizmente, vai perdendo a intimidade com Deus. Porque Deus falou, faz isso aqui e você consegue ir além. Você fala, não, tá bom aqui. Só que, na verdade, você acaba se afastando, né? Porque você queria ouvir que estava tudo bem, que está perfeito. E Jesus sempre tem algo para apontar. O Espírito Santo sempre tem algo para nos ajudar a sermos transformados. Amém? Concluindo, então a Bíblia nos ensina muitas coisas, né? E aí a gente pode ver pessoas que acertaram e pessoas que erraram na Bíblia.
Então, a Bíblia relata realmente o que acontece, não mostra só as partes boas, né? Não, são seres humanos vivendo e sendo transformados por Cristo, né? Pelo Espírito Santo, por Deus, trabalhando também no Velho Testamento. Toda a humanidade é assim, ela comete erros e acertos, mas nós devemos procurar não errar. Principalmente quando se relaciona com Deus. Procurar não errar é fundamental. Nós precisamos procurar não errar no nosso relacionamento com o Mestre. Buscar amá-lo cada vez mais, buscar nos envolver cada vez mais com Ele. Sim, Ele é um bom Mestre. Ele nos ensina, Ele nos ajuda. Ele nos mostra o que precisa ser mudado. Certo? Então nós não podemos chegar inicialmente com segundas intenções, cometer um erro tão bobo, que é não querer servir a Deus, não querer conhecer a Deus por quem Ele é, por quem Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós não somos sem Ele, nós não temos valor nenhum. Amém? Nós não temos valor. Não adianta a gente querer buscar o Senhor e falar, porque se eu buscar o Senhor, Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Sim, Ele pode te dar. Talvez Ele até te dê. Né? Você pode falar, Senhor, mas eu quero buscar por causa da salvação. Busque ao Senhor para ter intimidade com Ele, para conhecê-lo. É maravilhoso ter um relacionamento com Deus. Talvez mais maravilhoso do que a própria salvação é poder ter intimidade com Deus, é poder ter o elo com o Pai novamente. Poder conhecê-lo novamente, assim, profundamente, se envolver com Ele e conhecer cada vez mais. Aqui, Jesus o chamou esse jovem rico para ser um discípulo. Que coisa maravilhosa, que oportunidade incrível ele tinha de se envolver mais com Jesus, conhecer mais Jesus e aí, quem sabe, ser perfeito, porque ele andaria com alguém que era perfeito. Né? Ele teria um ótimo exemplo, mas ele foi a Jesus com intenções erradas. Intenções que, né, coisas desse mundo, Jesus olha para isso, quando o nosso coração a gente o busca por coisas desse mundo, ele olha e fala, oh, isso não tem valor. Isso você deveria me buscar por amor a mim, por querer me conhecer, por querer se envolver mais comigo e não por coisas desse mundo. Amém? É o nosso papel fazer o que ele quer e não tentar manipulá-lo para que ele faça o que nós queremos, né? Então esse é um erro também muito comum, né, principalmente entre os fariseus. Então, também outro erro, o segundo erro que a gente comentou, foi que querer se achar mais do que realmente é. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Aceitar que nós não somos nada sem Jesus. Sem Jesus eu não sou ninguém. É como uma comparação simples, é você me perguntar quanto custa um frasco de perfume sem perfume dentro. Aquele frasco não tem valor, o que as pessoas compram, o perfume que está dentro, e não o frasco. Eu sou o frasco, só o frasco. O Espírito Santo habita em mim, é Ele quem faz todas as coisas. Se algum valor é em mim, é porque o Espírito Santo habita em mim e Ele tem valor. Eu não tenho valor em mim mesmo. Então não adianta eu falar que eu sou perfeito, não adianta, eu posso buscar essa perfeição através do Espírito Santo. Qual é o único jeito de alcançar isso? Se esvaziando. Quanto menos de mim houver em mim mesmo e mais do Espírito Santo, mais próximo da perfeição eu serei. Então quando só houver o Espírito de Deus agindo poderosamente em mim, não há mais nada do André nele mesmo. Dentro do meu coração não tem nada desse mundo, nada que... Não, só o Espírito Santo agindo poderosamente, opa, aí eu estou próximo de ser, né, da estatura do varão perfeito, de ser que nem Jesus, porque Jesus ali ele agia conforme o Pai mandava apenas, ele só fazia o que Deus mandava. E aí, lógico que ele era perfeito, lógico que ele não pecava, porque ele fazia tudo o que Deus queria. Esse jovem rico, ele dizia fazer isso, mas na prática ele não fazia. Então não podemos nos enganar. Nós precisamos olhar para nós mesmos, ver quais os defeitos que nós temos, ver o que nos falta ainda e buscar essa transformação de Deus. Amém? E aí, o terceiro ponto, né, é não deixar de ouvir a voz do Senhor. Não deixar de ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem falado para nós, o Espírito Santo. A gente o busca e ele fala e a gente não dá ouvidos e aí a coisa não anda. Nós como servos de Cristo, nós precisamos ouvir tudo que ele nos manda e fazer tudo conforme ele nos ordena. Amém? Nós precisamos realmente buscar essa transformação de vida, buscar o que Ele quer mudar nas nossas vidas e mudar, por amor a Ele, para poder segui-lo, para poder buscá-lo cada vez mais e nos envolvermos cada vez mais, ter mais intimidade com Deus. Amém? Se deixe ser transformado por Ele, Ele quer te transformar. Ele quer ter um encontro contigo também.
Pergunte a Ele, Senhor, o que precisa ser mudado na minha vida? E deixa Ele te transformar. Ouça a resposta dele e faça o que Ele quer. É o melhor para nós e isso vai nos aproximar de Deus. É um erro que nós não podemos cometer, deixar de fazer o que o Senhor nos manda. Amém? Espero que o Senhor tenha falado contigo e que Ele seja contigo durante essa semana. Deus abençoe.